Boa tarde a todos. Nós do canal Arte Agora, especialmente do programa Política Nua e Crua, não poderíamos deixar de vivenciar esse momento e discutir um pouco sobre esse momento que nós vivemos no Brasil. E qual é esse momento? Nós passamos por momentos muito difíceis durante a ditadura militar, depois nós restituímos a democracia brasileira, que vem sofrendo ataques a todos os momentos. Nós passamos por um governo golpista, que era chefiado pelo Bolsonaro, e nós entramos num governo eleito efetivamente, e tivemos uma tentativa de golpe dia 8 de janeiro. Nós hoje vamos ficar na análise só até o dia 8 de janeiro, porque é o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal neste momento. Então, eu não poderia deixar de fazer um programa extra para vocês. E a cada dia, nessa semana, vão ter os votos dos diversos ministros. E eu pretendo acompanhá-los todos. Talvez um só que eu não consiga, por uma questão que eu tenho que ir a médico, essas coisas e tal, mas vou tentar fazer. Eu vou tentar lutar para isso. Mas, por que é importante esse momento? Primeiro, eu acho que o voto... Primeiro, nós estamos baseados numa Constituição que foi homologada e foi em 1988, que é a Constituição Cidadã, que ela já vinha carimbada por 21 anos de ditadura. Então, ela já tinha suas salvaguardas para que aquilo não ocorresse de novo. Então, ela permite, hoje, que a gente discuta as tentativas de golpe que o Bolsonaro e sua quadrilha tentaram impingir ao Brasil. E, olha, e não foi um ato... o julgamento está colocando muito de 2021 até dia 8 de janeiro de 2023. Não, esse ato ainda está em andamento, no meu modo de entender pessoal. Mas nós vamos julgar aqueles crimes que foram cometidos naquele período. Mas, se a gente acompanhasse o discurso já do Bolsonaro no processo de impeachment da Dilma, onde ele reverenciava e homenageava um torturador que vinha das profundezas dos meandros lá do submundo da ditadura militar, já era fácil perceber o que ia acontecer caso ele fosse eleito, como ele foi eleito em 2018. Como ele foi eleito para ser presidente. Então, desde o primeiro dia, ele foi contra as instituições, contra tudo, porque essa era a característica dele. E se apoiou muito fortemente na estrutura das Forças Armadas, pensando em repetir um novo golpe e, com isso, se perpetuar no poder, ele e a família dele. Porque Deus, família, não sei o quê, deles é Deus, ele, a mulher dele, os filhos dele e o Trump agora, né? Que é o grande Deus deles. Então, nós tivemos que ver isso. E hoje começou o julgamento, a fase do julgamento em que os juízes se colocam. E hoje nós ouvimos, logo na primeira parte, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que fez um relatório extremamente técnico. Eu não sou jurista para julgar tecnicidade, mas ele fez técnico, porque ele fez questão de relembrar fato a fato e relacionar os fatos. Não tenho dúvida nenhuma, nenhum de vocês pode ter dúvida, de que estava em um processo de golpe nesse país. E que diversas tentativas foram feitas para se destruir a democracia no país.
que não é tão longa, mas diversos fatos não tentaram fazer. As organizações, a forma de atuação, tudo aquilo ali dava a entender claramente o que eles estavam planejando. Então, quando você vê a atuação de um Heleno no GSI, que, olha, o Heleno é... Todos, o Heleno, Walter Braga, o Paulo, não sei das quantas lá, que foi do ministro da Defesa e tudo mais, todos eles vieram de uma escola. E o próprio Bolsonaro, só que ele foi expulso. Eles vieram de uma escola. Qual era a escola? A escola da ditadura militar. Era a escola de que eles mandam no poder, que eles são o que há de mais puro nesse país. E eles, em função disso, planejaram um golpe contra o Estado brasileiro, eles planejaram o assassinato de autoridades brasileiras, eles promoveram atos contra a democracia brasileira, eles promoveram atos contra o povo brasileiro, eles atentaram contra o processo eleitoral de uma maneira extremamente desleal, mas atentaram com clareza contra. E só não tiveram sucesso na sua tentativa de golpe, só não tiveram sucesso porque alguém teve bom senso de não dar apoio para eles. A começar do Biden, nos Estados Unidos, e de duas lideranças militares, uma que era o chefe do Exército e o chefe da Força Armada, da Aeronáutica. Fora isso, eles tinham montado o esquema. O esquema com apoiados em setores do agronegócio, apoiado em setores da burguesia nacional, apoiado em setores da área financeira, do mercado financeiro, os mesmos que estão querendo agora apoiar o Tarcísio para o futuro. Eles apoiaram, eles fizeram isso aí, eles montaram o esquema. E não deu certo. E não se consumando o golpe, e nem a tentativa violenta de abolição do Estado de Direito desse país, eles foram julgados. E o voto do relator, que foi um voto muito bem feito, olha, foram horas e horas de acompanhamento desse voto, cada fato relacionado a outro fato, né? Tudo relacionado, tudo amarrado, tudo isso, não tem outra saída. Eles vão todos para a cadeia. E é lá que eles têm que ficar. Tá? E é lá que eles têm que ficar. Eles não têm que estar aqui colocando na rua a bandeira americana, não tem que estar aqui tramando contra a economia brasileira, promovendo tarifaço, eles não têm que estar aqui promovendo ataques às nossas instituições a partir de fora, eles não têm que estar aqui traindo o povo brasileiro. Eles têm que estar na cadeia. Falta ainda os financiadores, porque quem é que deu a mala de dinheiro para levar para os Kid Preto para comprar aparelhos, não sei o que, e matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o Moraes, que representariam o Estado brasileiro no futuro. Quem é que deu isso aí? Precisa também de mais fundo. Mas ainda está bom, está do bom tamanho, porque até agora nós não tínhamos conseguido julgar isso. Até hoje, nós não conseguimos julgar os jogadores que mataram, torturaram, desrespeitaram e desapareceram com os corpos de suas vítimas. E que até hoje não explicaram para onde estão. Então está na hora da gente tomar uma posição. Eu acho que parabéns para a democracia brasileira, parabéns mesmo, porque está tomando uma atitude e está indo para frente. E que essas pessoas nunca mais entrem dentro do processo político brasileiro para penalizar o povo brasileiro com as suas próprias ambições. Porque nada mais é do que isso. Ou nós já esquecemos que esse tarifaço
foi para tentar livrar o Bolsonaro da cadeia. Ou nós esquecemos que essa magnífica que foi dada contra o ministro Alexandre de Moraes também foi para salvar o homem, salvar o golpista mor. Ou nós vamos nos esquecer que um dia esse Augusto Heleno ele esteve junto com o que havia de pior na ditadura militar. E que depois, no Haiti, promoveu uma grande morte de civis haitianos. E que veio ao governo do Bolsonaro para fazer o quê? Para cuidar do quê? Para cuidar da inteligência contra o Estado brasileiro. E esse Walter Braga Neto? Mesma coisa. E assim são todos eles, golpistas. Então, pessoal que me assiste e que assiste o canal Horta agora, nós estaremos acompanhando esse julgamento. É um momento histórico para o Brasil. É um momento em que nós vamos começar a passar limpo todos os descalabros e todos os golpes que se tentaram nesse país e que foram, muitos deles foram bem-sucedidos e que trouxeram tanta infelicidade ao povo brasileiro. Não aos golpistas, não aos traidores, não à venda do nosso país e das nossas riquezas na bacia das almas para os puxa-saco dessa turma. Eles representam isso. Eles não representam nada além do que os interesses de outros países e não os interesses do povo brasileiro. Pela independência nacional e pela soberania nacional, nós temos que lutar e temos que botar eles na cadeia. Fiquei muito feliz com o relatório do Alexandre de Moraes. É difícil de se contrapor e de se colocar contra. Perfeito. Vamos ver agora o do Dino. Eu farei um comentário do Dino também depois. Tá bom? Um grande abraço a vocês. Vamos à segunda parte, que é a do Dino. Bom, enquanto eu gravava uma análise do voto do juiz do STF, Alexandre de Moraes, sobre a quadrilha de golpistas que tentaram assaltar a democracia brasileira, veio uma notícia que a embaixada americana, mais uma vez, tentando interferir nas questões nossas do país, garantidas pela nossa Constituição Cidadã, de 1988, que eles não têm nada a ver com eles, nós não falamos coisa, manda uma nota o seguinte: dia 7 de setembro marcou do 103º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes, os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis, escreveu a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Até quando? Até quando eles vão ter que questionar a nossa soberania de fazer o julgamento justo e tudo mais? Falar em liberdade, liberdade com Bolsonaro, liberdade com Ustra, liberdade com Heleno, liberdade com essa cambada de quadrilheiro que lutavam contra a Constituição brasileira, contra a democracia brasileira, representantes de uma ditadura militar que matou, que torturou, que desapareceu com corpos e que não deu satisfação até hoje o que fez no período dela. Chega! Está na hora do governo brasileiro tomar uma medida mais séria com relação a essa embaixada. Chega de infiltrados da CIA aqui no Brasil. Fora com eles. Fora com eles. Nós queremos soberania. Nós não queremos bandeira americana nas ruas do Brasil. Nós temos uma única bandeira, bandeira verde e amarela, que é a bandeira do povo brasileiro. E é isso que nós temos que fazer, nos respeitar. Então, vocês me desculpem intrometer no meio dessa coisa, mas não é admissível esse tipo de atitude. O que é isso? O que é isso? Nós somos um povo soberano e estamos construindo uma democracia a duras penas. E é isso que nós vamos lutar por ela. E vamos lutar muito. Parabéns, Alexandre de Moraes, pelo seu voto. Um voto que pegou todas as maracutaias da quadrilha do Bolsonaro e companhia bela. Liberdade não é planejar golpe.
Liberdade não é acabar com as nossas instituições. Liberdade não é perseguir cidadãos brasileiros. Bom, agora nós estamos falando da última parte do programa extra de hoje, do A Política Nua e Crua, no canal Arte Agora. Nós acabamos de ouvir o voto do juiz Flávio Dino. E é muito interessante a gente fazer algumas anotações. Ele já passou, logo de cara, quando ele começou a votação dele, alguns recados sobre a questão da anistia, que hoje é o grande esforço do bando e da quadrilha dos golpistas, é insistir num processo de anistia. E, para isso, eles estão usando todos os seus recursos. E quais são esses recursos? Eles fizeram pressão sobre o governo americano, eles fizeram pressão do tarifaço, eles fizeram pressão sobre o Congresso, e principalmente sobre a Câmara, onde tem um presidente muito fraco, e que tem medo deles. Eles fazem pressão sobre as redes sociais, eles fazem uma série de questões. Mas a questão é uma só. Não é hora de falar em anistia para ninguém. Não tem motivo para ter anistia. Crime contra o Estado brasileiro, contra o Estado de Direito, do Estado de Direito, não é passível de anistia. Mesmo porque a anistia é um incentivo para que no futuro se faça outro golpe. Chega de golpes nesse país. Já foram 14 desde a República. Tentativas ou efetivamente. Então, os crimes que estão sendo julgados, não são suscetíveis nem a indulto, nem a anistia. Ouviu, Tarcísio? Escuta bem, tá? Tarcísio, que está querendo ser candidato e vem aí com essa conversa mole e tal, de que vai dar indulto no primeiro dia. Ou seja, está querendo ganhar voto. Mas também está mostrando quem ele é, né? E o que ele é, e com quem ele está associado. Que ele não está com o povo brasileiro. Aliás, nunca esteve. Basta ver os processos os projetos dele no governo de São Paulo. Essa privatização doida da Sabesp, ou a privatização da Eletrobras, que ele estava junto, que não foi no Brasil, e fujam desse tipo de cara. Mas, na verdade, está muito claro para todo mundo que os atos preparatórios aconteceram e os atos executórios aconteceram. Que houve violência, houve. Não há como dizer que não, foi só os caras conversando em casa, no boteco, discutindo qual vai ser o próximo jogador de futebol. Não é. Não é. Houve ameaças reais, houve situações motivadas de bloqueio de rodovias, houve atacaram fogo na sede da Polícia Federal, montaram os parquinhos na frente com as concentrações na frente dos quartéis, tentaram explodir o aeroporto de Brasília na véspera do dia de Natal, imaginem só o que seria e tentaram criar um fato para que o Exército intervisse no Brasil e depusesse o governo Lula, além da punhal verde e amarela. Então, eles têm culpa. E eles têm que ser julgados. E o Dino não fugiu disso. Não fugiu disso. Cadeia para eles. O que eu não concordo muito com o Dino é porque tem gente que é submissa e outros que são muito espertos. Um Heleno ser considerado como de menor poder ofensivo, olha, cuidado, hein? Esse cara é um perigo. Esse general Heleno é um perigo. E ele age nas sombras. E ele que incentiva, ele que leva. Tanto é que todos os atos estavam lá na caderneta dele. Então, agora ele se faz de dissimulado. Esse general Paulo Sérgio, a mesma coisa. Mesma coisa. Quem estava lá no dia 14, junto com os ministros com os comandantes militares, querendo que eles assumissem o golpe, era ele.
mas agora não vou mais, não brinco mais. Não, ele fez. Então ele tem que ser responsabilizado. Né? E o Ramagem sempre foi um puxa-saco da família Bolsonaro, sempre teve fazendo o que era necessário para ele conseguir, para facilitar o golpe de Estado. Então, essa história de menor valor não passou pela minha goela. Ou seja, ou você atenta contra o Estado de Direito, ou contra a democracia, ou você não atenta. Todos eles atentaram. Todos eles merecem ser julgados. Todos eles merecem ser culpados. E todos eles merecem cadeia. Cadeia. Isso é o que esse povo merece. E isso é o que esse povo vai ter. Então, pessoal, eu encerro aqui o nosso programa extraordinário de hoje. Amanhã devo fazer outro. E desejo a vocês que estejam atentos ao resto desse julgamento. É muito importante para o Brasil, é um marco no momento que a gente bota na cadeia, bota no banco dos réus generais, gente que tem poder, que tem força, tem armas na mão para tomar o poder, nós botamos lá. E nós botamos também gente desqualificada, como esse Bolsonaro e companhia bela. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Até o próximo.